Gente, que final foi esse, cara? Puta merda! Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Bom, terminou a segunda temporada de Loki. Caralho, velho, que temporada boa! Assim, eu acho que não é surpresa pra ninguém se eu pegar e falar que Loki é muito bom, que Loki é uma das melhores séries do MCU até agora. Se não for a melhor, eu acho que todo mundo já tá cansado de ouvir isso. Apesar que eu tive minhas ressalvas ali no vídeo da primeira temporada, quando ela saiu, quando ela terminou e tudo mais, né? Tanto que a minha favorita até agora não era especificamente Loki, era a minha segunda favorita essa, mas eu preferia Falcão e Soldado Invernal. Mas agora não tem como. Loki é a série definitiva da Marvel. Loki é a melhor produção que a Marvel fez em anos. Puta que pariu, que série boa, cara. E não apenas ele conseguiu pegar e manter o nível de qualidade da primeira temporada, ele conseguiu superar e surpreender ainda muito. Porque, por exemplo, eu estava com um leve receio da segunda temporada, visto o final da primeira, né? Que a primeira termina ali com a Sylvie matando aquele que permanece e tudo mais. O Loki volta pra VT e uma VT que ninguém conhece ele. Aí você já pega e pensa, putz, é outro multiverso, putz, é uma outra realidade. Putz, todo aquele desenvolvimento que teve de Loki, Morbius, B15 e o Casey, né? Vai tudo pro caralho, vai tudo pro caralho e vão ter que pegar e trabalhar isso tudo de novo. E é uma coisa que, assim, logo no começo já quebram completamente e fazem de uma forma muito legal, porque não é aquela questão, putz, ele vai parar em um outro multiverso, mas o tempo começou a existir dentro da VT. Dentro da VT começou a existir passado, presente e futuro. E o Loki, dentro desse conceito, ele tá instável. Ele tá deslizando entre um período e outro. Porque agora que aquele que permanece morreu e toda aquela questão da linha do tempo sagrada começou a se ramificar completamente, a VT ficou maluca. E a segunda temporada inteira, ela tem um único objetivo muito claro: pegar e restaurar a VT, restaurar a ordem da linha do tempo. E nisso surge diversos temas e diversas abordagens interessantíssimas que casam perfeitamente com aquela que a primeira temporada já tinha. A primeira temporada tinha muito aquele lado mais religioso, né? De você pegar e comprar um dogma de uma forma tão obsessiva que você se cega completamente com tudo que tá ao seu redor, com tudo que você poderia ter vivido e quebra até mesmo a sua noção de livre-arbítrio. A segunda temporada continua falando muito sobre isso, continua falando demais sobre essas questões, principalmente a questão do livre-arbítrio, né? Se eles devem criar o seu próprio rumo ou se eles devem ficar presos nesse negócio, tem que acontecer da forma como foi prevista que é pra acontecer, essa questão de destino, essa questão de propósito, né? E fica um pouco essa briga entre esses dois grupos, né? Os que querem preservar como tudo sempre foi e os que querem mudar as coisas, os que querem deixar essa questão das linhas do tempo se ramificarem. Porém, nisso já dá pra perceber que a série tem uma abordagem, ela tem um teor que chega a ser até mesmo meio político, né? Uma questão meio de conservadorismo e progressismo. O grupo do Mobius, B15 e o Casey, né, ele tentando pegar e liberar essa questão das linhas do tempo, das ramificações, enquanto ainda tem um grupo ali que são os cabeças do negócio, querendo manter a VT como ela sempre foi. Manter esse negócio de apenas uma linha do tempo, apenas a linha do tempo sagrada, e começa a planejar bombardeios, começa a planejar extermínios de linhas do tempo para evitar um colapso ali da VT. E enquanto esses dois grupos eles estão brigando, a gente tem a presença da Ramona ali com uma missão que ela recebeu daquele que permanece antes de morrer, para meio que restaurar as coisas da sua própria maneira. E no decorrer que tudo vai acontecendo, apenas uma coisa é extremamente presente, apenas uma coisa é extremamente gritante no decorrer dessa temporada toda: caos. O tempo está um caos, o universo está um caos, e esse caos é extremamente presente no decorrer de toda a temporada. Primeiro, o caos do Loki deslizando entre as linhas do tempo, alterando o rumo que a VT vai tomando, alterando coisas ali, porque tudo ali ficou extremamente caótico, tudo ali ficou extremamente conturbado, ninguém sabe o que fazer, tá os grupos ali brigando e tudo mais, então tem que resolver esse primeiro conflito, né, o de estabilizar o Loki no tempo presente. Depois a gente tem aquela parte que é ir atrás da Sylvie para entender o que aconteceu, para tentar entender como essas linhas do tempo estão se ramificando tanto e impedir essa questão de talvez um retorno daquele que permanece, um retorno do Kang. Enquanto no meio disso, né, tá ali os chefões da VT fazendo aquele bombardeio ali, eles têm que impedir tudo, né? Depois a gente tem o conflito ali da Ramona, onde eles estão indo atrás da aura temporal daquele que permanece para pegar e tentar restaurar o Tear.
TR. E ali é o conflito que se permanece daquele momento até o final. E é um completo caos. É caótico, é confuso, mas é incrível, é instigante. Você fica perdido, você fica imerso ali enquanto está assistindo. E a forma também como vai se desenvolvendo os personagens no decorrer disso tudo. A relação do Morbius com a Ramona, quando os dois ali se reencontram, né? Essa questão da Ramona ter se perdido tanto no objetivo dela da VT e o Morbius está tentando enxergar outros panoramas, né? A questão da Ramona com aquele que permanece também, a forma como os dois vão interagindo, né? Como vai criando até mesmo um romance entre os dois personagens, com aquela questão da Ramona ter até ajudado aquele que permanece a criar a VT, ter sido a chefona, ter sido a general de guerra daquele que permanece, mas teve as suas memórias apagadas. Até a Senhorita Minutos teve a porra de um desenvolvimento ali, né? Com aquela questão dela ser uma inteligência artificial, né? Dela sempre estar ali ajudando aquele que permanece, mas ela se sentir muito destratada pelo aquele que permanece, né? Dela desejar, por exemplo, ter um corpo, né? Ter uma própria autonomia e não apenas ser um desenho animado flutuante. E aquele que permanece também, ou melhor, o Victor, né? Como ficou nessa temporada, que é a base dessa variante que vai se tornar, né? A base do que ele vai se tornar um dia, né? Porque é aquele cara que começou a pegar e estudar essa variância temporal, essas teorias temporais lá no século XIX. E esse é um ponto que eu acho que eu aponto muito, porque, novamente, o Jonathan Majors, ele consegue pegar e entregar um trabalho, assim, espetacular. Porque é a terceira vez que ele vem no papel de Kang, e cada vez que ele vem de uma forma completamente diferente, completamente distinta, e que dá realmente característica para cada versão que você tá olhando daquele personagem. A primeira sendo aquele que permanece, que é uma figura mais excêntrica, que é uma figura mais alegre, uma figura que tá sempre zoando e tirando sarro ali com aqueles que estão presentes ao redor, por ele ter esse controle completo de tudo. Depois o Kang Conquistador lá no Quantum Mania, que tem essa figura mais imponente, essa figura mais ameaçadora, né? Essa figura que realmente você pega, tranca um pouquinho ali o cu, apesar do filme ser bem besta, apesar do filme ser bem descontraído também, mas ele tem uma presença ali. E agora com o Victor, né? Que é todo atrapalhado, é todo bobalhão, né? Apesar de ser muito inteligente, mas ele não sabe muito bem como se expressar, ele não sabe muito bem como falar as coisas, né? Ele tá apresentando ali aquele projeto do TR temporal e, tipo, ele tá completamente conturbado, ele tá tropeçando nas próprias palavras, ele vai gaguejando, ele vai se perdendo, porque ele não tem esse convívio direito com as pessoas. Então, eu acho interessante como ele faz três personagens que na teoria são o mesmo, mas eles são muito diferentes um do outro. Fora que o Victor também, ele é aquela questão que é o que mais fica gritante, essa temática de livre-arbítrio e tudo mais, porque a gente tem a personagem da Sylvie que a todo momento fica nesse negócio de destruir a VT, né, destruir o TR temporal e tudo mais, né, criar esse livre-arbítrio, deixar todo mundo viver as próprias vidas da forma como elas escolherem, mas ela tira o poder de escolha do Victor, ela fica caçando o Victor ali pra impedir que ele vá se tornar aquele que permanece, porque ela não acredita que tem como ele mudar esse rumo dela. Então a única forma de preservar esse livre-arbítrio é tirando o de outra pessoa. É um conflito pra personagem que é interessantíssimo. E graças a isso também, graças a esses conflitos que acaba tendo entre os personagens, todo esse negócio caótico, a série ela tem um clima que acaba sendo muito contemplativo até. E isso é transpassado perfeitamente no visual, na fotografia, na direção, na produção, na montagem. Loki, segunda temporada, provavelmente tem alguns dos melhores ambientes criados dentro do MCU, tem alguns dos melhores momentos ali pra você pegar e ficar contemplando o que fizeram, tem os melhores efeitos especiais em anos, porque eu acho que pela primeira vez desde o que Ultimato eu não tenho absolutamente nada pra reclamar dos efeitos especiais, nem nos momentos ali onde entram realmente no TR e os personagens viram espaguete, eu tenho o que reclamar. É um efeito que fica bonito, é um efeito que fica muito legal em alguns momentos ali, principalmente no último episódio, é muito contemplativo, você vê tudo se dissolvendo ao redor do personagem e aquela expressão, né, de luto, de perda, de desespero no Loki, é um negócio assim maravilhoso. Fora que nesse caos temporal também a gente vê muitas outras facetas e muitas outras variações
reações dos personagens que a gente já tava acompanhando. Uma coisa que, como eu disse, eu tava com medo disso acontecer no começo ali da segunda temporada, ter que pegar e desenvolver todo mundo de novo, mas acontece em alguns momentos, principalmente o quinto e o sexto episódio, mas sempre que você pega pra retrabalhar esses personagens de outras perspectivas, você vê facetas dele que você não conhecia no anterior. Então nesse episódio 5, onde tudo entra em colapso, depois de o Victor virar espaguete ali no tear temporal e todo mundo vai meio que pra a sua vida mesmo, né? O Casey fugindo da prisão, o Morbius criando os filhos, né? A B15 como pediatra, né? E tipo, por exemplo, nessa questão do Morbius, você vê essa faceta dele que você não conhecia, né? Essa faceta que, tipo, era um personagem que, tipo, ele sempre tava nessa questão do dogma, sempre tava nessa questão da ABT, de ficar preso à ABT, de seguir tudo de forma extremamente regrada, e era um personagem que ele, querendo ou não, queria a sua própria liberdade ali dentro da ABT, se reprimia disso e agora ele tava se libertando, mas quando você vê ele já liberto, ele ainda tá preso. Ele ainda tá preso, mas em um outro propósito, os filhos dele. E na cena final ali do episódio 15, ele ficando desesperado, não, eu quero ver meus filhos, eu preciso ver meus filhos de novo. É uma cena assim que você cai. É uma cena que consegue pegar e te derrubar. Ou no último episódio, quando o Loki ele volta lá pro momento do primeiro episódio da primeira temporada e muda aquele diálogo, né? Porque o Loki ele já sabe como aquela sequência toda vai se desenvolver e ele começa a perguntar sobre propósito, começa a perguntar sobre honra dentro da VT. E o Morbius ele conta aquela história de uma vez que ele não conseguiu podar um criminoso que ia matar 5.000 pessoas e tudo mais, porque ainda era uma criança. E como isso deu um caos completo ali dentro da VT, como isso deu um caos completo dentro das linhas do tempo, e quem resolveu isso foi a Ramona. E essa é a razão da Ramona ser a juíza ali na VT. E como tudo isso vai construindo o personagem que o Loki ele é agora, né? Um personagem que ele começa extremamente conturbado, extremamente desesperado, extremamente perdido nessa questão. Eu preciso impedir aquele que permanece, eu preciso impedir que ele volte e tudo mais. E ele vai encontrando o seu próprio caminho, né? Ele falando que ele quer fazer isso pela VT, pela linha do tempo sagrada, mas ele quer fazer por ele mesmo. Ele quer fazer porque ele tem medo de ficar novamente sozinho. Ele quer fazer isso porque ele quer manter os amigos dele todos juntos, né? Aquele episódio 5 é muito interessante por culpa disso, né? Porque todo mundo vai achando propósito dentro das ramificações, dentro das suas próprias linhas do tempo, mas o Loki agora, ele não tem propósito. Então, esses dois últimos episódios, eles são muito para trabalhar esse personagem do Loki. E o desenvolvimento que ele vai ter também nesse negócio, né? Tipo, ele reunindo todo mundo de novo, ele se perdendo nesses objetivos, ele vendo as coisas das perspectivas de todo mundo. Opa, eu tenho que salvar tudo, eu não tenho que salvar tudo, eu tenho que deixar como tá, né? Até ter aquele negócio que realmente tá entrando tudo em colapso. E ele começa a voltar no tempo a todo momento. Ele começa a repetir e repetir ainda cada vez mais, cada momento, cada trecho, cada sequência, pra tentar fazer as coisas diferente pra salvar todo mundo. E é um negócio angustiante você assistir. É um negócio que, apesar de às vezes tentar ser meio cômico, esse cômico ele é pesado. Esse cômico ele é angustiante. Como aquele momento em que ele precisa acelerar tanto as coisas que ele precisa criar aquele dispositivo para aumentar o tamanho do tear, né? Ele mesmo precisa criar para ele criar o quanto antes. Então ele começa a pegar todo o conhecimento do Obi e do Victor, né? E ele pergunta quanto tempo eu demoro para aprender tudo que vocês sabem sobre o tear e sobre esse dispositivo. Demoraria séculos. E aí mostra séculos depois. Tipo, é uma cena que você percebe que ela tem um teor cômico, mas é desesperador de ver aquilo. É desesperador de ver aquele séculos depois. E é desesperador você ver o Victor se desfazendo no tear a todo momento, se desfazendo toda hora. Apesar de ficar naquele negócio que o Loki, ele até ficou mais apático, né? Ele até ficou naquele negócio ali, vamos lá, repete de novo. Vai perdendo peso da morte do Victor, mas mesmo assim é angustiante você pegar e ver aquilo tudo de novo. Assim como a sequência final da Sylvie matando aquele que permanece. Porque esse é o objetivo, é ser angustiante, é ser carregado tanto pro Loki quanto pro espectador. É você pegar e falar, caralho, tá cansativo isso aqui. E traz perfeitamente essa persistência do Loki em fazer aquilo que ele precisa fazer e tentando achar novos meios. Até ele trazer aquele negócio de destruir o tear e ele ser o responsável
responsável ali por controlar todas as linhas do tempo sagrada. Né, ele pega, senta no trono daquele que permanece, né, com o objetivo que ele sempre falava que era o dele, que ele nasceu para ser um rei, e realmente ele se torna ali um rei do tempo, praticamente. Ou melhor, um rei das histórias, um deus das histórias, assim como nos quadrinhos. Numa das cenas mais bonitas que eu já vi no MCU. Com ele pegando, arrastando todas as linhas do tempo até aquele trono e todas elas começando a se moldar em volta dele em um formato de árvore. Remetendo até mesmo à própria Yggdrasil, que é a árvore do mundo dentro da mitologia nórdica. E graças a isso, né, a VT salva as linhas temporais e tudo mais. E a VT, ela se torna uma agência que não vai caçar necessariamente as variantes temporais de quem arriscar a linha do tempo sagrada, mas ela vai caçar aqueles que arriscarem esse livre-arbítrio, mais precisamente as variantes do Kang, né? Então eles ficam ali de olho nessas variantes. É bem curioso até que falam que uma variante do Kang apareceu próximo ao universo 616, e o universo 616 é o tradicional dos quadrinhos, né? Então, tipo, não sei se era para ser referência a alguma aparição do Kang nos quadrinhos mesmo, ou não. Tem também a cena da Ramona, né, que ela cai no Egito, né, que mostra uma pirâmide ali em volta a Ramona. Provavelmente é referência ao Kang, né, que era um faraó, né, que voltou pro passado ali para ser um faraó, conquistar o Egito antigo e tudo mais, que é a primeira aparição do Kang nos quadrinhos, e é um Kang que a gente já viu também na cena pós-créditos do Homem-Formiga. Então provavelmente ali, se a gente tiver uma terceira temporada ou a sequência dessa trama do Kang e tudo mais, né, provavelmente a Ramona vai estar atrelado a esse Kang agora. E é um negócio bizarro também, porque não chegaram a pegar e confirmar se vai ter uma terceira temporada ou não, né, se ainda tá um pouco em aberto isso. Eu acredito que não. Eu acredito que a questão do Loki em si, até chegar, sei lá, um Guerras Secretas, vai ser ficar ali, né, como essa âncora das linhas temporais, mantendo esse controle mais ou menos. Eu acredito que se o Loki voltar, vai ser nesse mega evento Dinastia Kang, né? Eu acho que a AVT vai ter relevância no Dinastia Kang e o Loki vai ter relevância no Guerra Secreta. Eu acho que vai ser isso. Triste que uma coisa que a gente não tem também, apesar que eu nem sei se é tão necessário assim, é uma cena pós-créditos, né? A gente realmente fecha no Morbius ali, falando que vai aproveitar o tempo, a Sylvie segue o próprio caminho, né? O Morbius fica ali assistindo a vida que ele poderia ter, né? Fica assistindo a variante dele cuidando dos filhos, e o Loki ali naquele trono, né, com aquela expressão. Cara, o Tom Hiddleston é um puta no ator, cara, puta que pariu, né, a forma como ele observa tudo, que você percebe que na expressão dele tem uma certa melancolia, né, essa melancolia de ter perdido tudo, essa melancolia de ter abandonado os amigos, mas ao mesmo tempo existe o alívio que ele conseguiu salvar todos que eram importantes para ele. Então, para mim, nesse arco do Loki que foi construído no decorrer dessas 2 temporadas, essa conclusão dele, né, como âncora das linhas do tempo, é a conclusão perfeita do Loki. Óbvio, provavelmente ele vai voltar, provavelmente ele vai sair dessa posição em algum momento, provavelmente vai ter que agir, né, quando tudo desandar completamente, né? A gente já viu ali em Marvels, né, que essa questão multiversal já tá bem complicada, né? A gente já tinha os indícios disso em Doutor Estranho. Então, querendo ou não, o Loki vai ter que agir em algum momento, vai ter que sair dessa posição. Mas dentro do que a série construiu pra ele, tá fechadinho. Mas enfim, eu acho que é isso o que eu achei sobre essa segunda temporada de Loki. É, assim, uma obra-prima. Eu acho que desde Guerra Infinita não tinha uma obra da Marvel ali que me deixava tão imerso, que me deixava assim tão eufórico, tão... Nossa, caralho, Marvel é foda. E comentem o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês acharam dela em relação à primeira, se vocês acham que melhoraram, se vocês acham que só manteve o mesmo nível. E antes de encerrar, eu quero pegar e fazer um pequeno jabá do outro canal que eu e o Tenak a gente faz em conjunto ali, que é o Folheando Quadrinhos. Porque antes de sair a segunda temporada de Loki, né, eu e o Tenak a gente tava um pouco naquele negócio de tentar fazer programas especiais das coisas que forem lançando, filmes e série, tanto da DC quanto da Marvel e tudo mais, né, pra pegar e tentar aproveitar um pouco melhor essa questão de hype. E eu fiz um vídeo simplesmente gigante sobre Loki. Eu fiz um vídeo, né, de mais de 1 hora que abordava toda a trajetória do personagem nas HQs de 2004 até 2015. E o arco que eu peguei pra falar, principal ali,
nesse vídeo é justamente o arco que dá essa transição do Loki como o deus das histórias. Arco esse que a gente viu na reta final da série. Então é um negócio assim que eu não esperava que ia ter na série. Eu peguei porque realmente foi o arco das HQs que mais me interessou, que mais me fisgou e casou perfeitamente. Teve esse paralelo ali muito legal e é um vídeo que assim, eu pessoalmente me orgulho bastante dele, porque deu um puta num trabalho, né? É um vídeo que eu tive que ler bastante coisa, um vídeo que eu fiz uma puta pesquisa pra entender melhor tudo que o personagem já tinha passado pra conseguir pegar e abordar completinho ali esse arco da HQ. Então, dê uma olhada, né? No vídeo tá o ícone pra você clicar e ir direto pra ele ali. Se inscreva também no Folheando Quadrinhos, que provavelmente vai ter bastante coisa, né, de outras produções que forem tendo de Marvel, DC ou aleatórias mesmo. E direto eu acho que vai dar pra pegar e fazer esses paralelos aqui dos quadrinhos que a gente pegar lá no Folheando com as séries e filmes que forem saindo, né, que eu vou abordar aqui no Dias Geek. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!